Pessoal, videozinho um pouquinho diferente dessa vez. Oi, tudo bem? Como é que estão? Lembra que a gente estava falando de conceitos, do conceito de pensamento automático há um tempinho atrás? Vou deixar o card em algum lugar aqui. Então, hoje eu queria dar continuidade a esse assunto e para dar continuidade, então eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para nós, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou ficar menorzinho aqui no canto, que é bem difícil de eu ficar menor do que eu já sou. Então vamos lá. Aqui, só para lembrar, o autor dessa teoria, ele fala que a gente tem 3 níveis dentro do nosso sistema cognitivo. O nível mais superficial, esse que a gente tem mais acesso, é o do pensamento automático. Então, quando a gente tem sintomas, lembra que a gente está falando daquele vídeo? Quando a gente tem sintomas, esses sintomas são disparados pelo pensamento automático. Então, identificar pensamentos automáticos nos ajudam a lidar com sintomas e vice-versa, né? À medida que a gente identifica também nossos sintomas, a gente vai conseguindo fazer um caminho por onde esse sintoma apareceu e a gente desemboca no pensamento. Então, são jeitos de chegar aqui. Mas esses pensamentos automáticos, eles são a pontinha do iceberg, por isso que se usa geralmente uma pirâmide, porque em seguida a gente tem as crenças intermediárias. Então, eu já vou dar um exemplo de como isso funciona, mas a crença intermediária ela é um pouco mais forte, ela tem a ver com uma... Geralmente ela está estruturada como uma condição, né, condicional, então a gente pensa em algo como se acontecer X, então vai resultar em Y. Já vou mostrar para vocês como é que isso funciona mais na prática com um exemplinho. Mas a base dessa pirâmide toda é a crença central. A crença central ela é construída quando a gente é muito criança, quando a gente é muito pequeno. Geralmente ela fica enraizada lá no nosso ser, lá no fundão mesmo, e a gente não tem tanto acesso a ela. A TCC, ela é terapia cognitivo-comportamental, ela não vai falar nesses termos, mas se a gente fosse falar em psicanálise, por exemplo, a gente estaria falando de conteúdos inconscientes. A crença central fica lá no nosso inconsciente, então, né? E então, um exemplinho disso aqui seria algo como o seguinte. Eu vou usar um pouquinho o exemplo do cara legal, né? Porque já que a gente fala muito de cara legal aqui no nosso canal, isso talvez nos ajude a entender essa história toda. O cara legal, ele pode ter uma crença central, ela é muito recorrente no cara legal, que é a de que ele vai ser abandonado, né? Ele tem medo de ser abandonado, então ele é uma pessoa abandonável, por assim dizer. Então, quando ele pensa, e esse é uma crença que ele tem lá no fundão dele. Então, no decorrer da vida, o modo como ele se organiza nas relações dele tem a ver com essa base. E aí a crença intermediária seria: se eu não me esforçar muito, se eu não agradar todo mundo, se eu não fizer tudo que está ao meu alcance para todo mundo estar feliz à minha volta, então eu serei abandonado. Então se remete à nossa crença central aqui. E aí o pensamento automático vai ocorrer no dia a dia, no decorrer das interações sociais ali, e ele pode esbarrar, né, com uma situação em que ele vai vão pedir para ele ceder algo que ele gosta. Me dá esse teu controle de videogame aqui que eu quero muito. E aí ele pode começar a sentir coisas ao tentar dizer o não. E daí ele é bem possível que ele não consiga dizer o não e ele entregue o controle e depois fique muito triste. Ou ele não entrega o controle e fica triste também, porque ele vai sentir que ele deixou essa pessoa triste, deixou essa pessoa para baixo, vai começar a sentir culpa, e aí vai surgir um medo que pode até se manifestar de maneira física, né? Sentir um frio na barriga, alguma coisa, porque ele acredita que essa pessoa que pediu o controle, como ele disse não, vai abandonar ele, não vai deixar de ser amigo dele, vai deixar de gostar dele. E aí ele vai acabar, muitas vezes ele vai acabar tomando decisões em cima desse processo. De repente ele vai lá e vai tentar reverter. Ó, não, pega o controle, pega. Ou ele vai começar a amplificar as ações dele para fazer essa pessoa ficar bem. Ah, mas nós estamos bem mesmo, tá tudo certo, legal. Vai tentar agradar para aquela pessoa demais, meio que vai sufocar. Quando é muito comum o cara legal começar a ter um instinto de sufocar outra pessoa com atenção para tentar evitar esse processo que ele tem tanto medo de ser abandonado. Então, esse é um exemplo mais ou menos interessante do que seria, né, esse processo. Então,
de pensamento automático, de crenças fundamentais, crenças centrais e crenças intermediárias. E esse conceito é muito interessante e importante, tá, pessoal, para a gente trabalhar as nossas questões. Todos temos esse processo é comum em todo ser humano, e muitos desses pensamentos, os pensamentos não necessariamente, as crenças, elas não necessariamente são negativas, elas podem ser positivas também. Mas nesses casos, muitas vezes a pessoa não procura ajuda porque aquilo está funcionando para ela. A gente chama esses pensamentos e essas crenças, quando elas não estão funcionando, a gente chama de disfuncionais. É nesses casos que muitas vezes a gente precisa de ajuda. E você aí, pessoal? Você também tem algum desses pensamentos e dessas crenças? Já conseguiu identificar, de repente, em ambiente terapêutico ou não? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre isso então. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.